Esse computador. Veja. Pronto. Então vamos dar início, né, gente, a essa sessão. Então, como eu estava falando mais informalmente com todos vocês antes, né, esse é um tipo de sessão que a gente tem feito já há alguns anos, para compartilhar com os colegas as atualizações de cada um dos congressos principais que tem em neurologia vascular, né? Nesse momento, três congressos principais, né? A gente tem o americano de AVC, que eles insistem em chamar de internacional de AVC, que é um dos grandes. Tem o europeu de AVC, que é o maior deles, que é isso que a gente vai mostrar agora, e tem o mundial de AVC, que vai ser em Toronto mais adiante, tá? Esse congresso agora de 2023 aconteceu no mês passado, e trouxe algumas novidades bem interessantes assim para gente discutir, tá? A proposta aqui é um pouco de mostrar, não vai dar para aprofundar muito, porque são muitos estudos assim, mas eu separei em tópicos. A ideia é que pausando entre um tópico e outro, a gente abra espaço para vocês fazerem algumas perguntas e a gente responder no que a gente souber, né? Porque tem vários desses trabalhos que não estão publicados ainda. Então, a gente vai falar sobre fibrilação atrial, doença carotídea, trombectomia mecânica, AVC hemorrágico, né, que foi uma das vedetes, eu estou deixando aqui por último, e algumas miscelâneas assim que eu vou pincelar só, tá? Então, a gente vai começar com fibrilação atrial. Foram dois estudos principais que foram apresentados. O Arcadia é um estudo que estava bem esperado pela comunidade científica, por causa desses dois resultados negativos de ensaios clínicos com pacientes com AVC embólico de etiologia indeterminada. Então, essa denominação de ESUS, né, aquele AVC que você investiga, não consegue, isquêmico que você investiga e não consegue detectar uma fonte embólica, nos exames convencionais, e esses dois estudos comparando DOACs com aspirina não mostraram nenhuma diferença de DOAC para aspirina. Então, uma das considerações aqui é que será que se a gente pegar pacientes com cardiopatia atrial, que a gente não pode ter uma situação onde tenha benefício de usar um DOAC, né? Então, o desenho foi um estudo multicêntrico, comparando a pixabana com a aspirina em pacientes com ESUS com cardiopatia atrial, né? Então, uma população que teria um risco maior de ter uma fibrilação atrial paroxística, por exemplo, como causa do AVC, né? Então, pacientes tinham que ter o critério de ESUS, que a gente vai mostrar daqui a pouco qual foi o que eles usaram, idade acima de 45 anos, um score de ranking sem grandes sequelas, né, na escala modificada de ranking, não podia ter nenhuma fonte detectada como preenchendo o critério de ESUS, né? Então, essa é a definição convencional de pacientes com ESUS, né, que eles têm que ter pelo menos uma imagem vascular e uma imagem ecocardiográfica, não mostrando nenhum achado, e na tomografia ou ressonância, um infarto não lacunar, né? E o critério de cardiopatia atrial foi definido baseado em um critério eletrocardiográfico, né, de um straining, né, do átrio, straining atrial, ou a presença do proBNP elevado, ou a presença do diâmetro atrial elevado. E vocês vão ver que essa é uma das críticas aqui que a gente vai fazer ao estudo, tá? A eficácia primária foi recorrência de AVC, e o desfecho de segurança foi hemorragia cerebral, ou hemorragia em outro sítio, e mortalidade, né? As características basais dos dois grupos bem balanceadas, assim como a maioria dos estudos randomizados. Veja que foi um N grande, né? 500 pacientes em cada grupo, o NIH mediano de 1, né? Então vejam que são pacientes assim com a NIH mediano bem baixo, mas com alto risco de recorrência de AVC. Agora, uma das coisas para chamar atenção é que o critério para chamar a cardiopatia atrial foi muito mais frequentemente o proBNP elevado, vejam aqui dos dois grupos, ou alteração eletrocardiográfica, do que realmente um aumento de volume atrial, como é mais habitual ser chamado a cardiopatia atrial, né?
E é isso, esse diagrama de Venn meio que representa isso, né? O critério do ProBNP predominou, eletrocardiográfico vem em segundo lugar e pouquíssimos pacientes com diagnóstico ecocardiográfico de cardiopatia atrial, né? E realmente, acho que por causa disso, né, a gente não teve nenhuma diferença de recorrência de eventos nos dois grupos. Se a gente vai olhar o desfecho primário, a recorrência foi de 4,4% nos dois grupos, sem diferença nenhuma de evolução clínica, né? Então, uma das críticas que apareceu logo depois do estudo ter sido apresentado é justamente esse de que o critério que eles usaram para cardiopatia atrial pode não ser o melhor deles para identificar realmente aquele paciente com mais risco de apresentar recorrência, né? Como tem acumulado com o passar do tempo mesmo, os DOACs realmente têm uma margem de segurança muito boa, hemorragia muito rara, né? Abaixo de 1% a taxa de hemorragia nos dois grupos. Realmente até mais frequente no grupo aspirina, por exemplo, aqui, do que no grupo de apixabana, por incrível que pareça, né? Então, em conclusão, nenhum benefício da apixabana em comparação com a aspirina em pacientes com ESUS e que apresentam essa cardiopatia atrial, mas com um índice de segurança muito boa da apixabana comparado com a aspirina, tá? O outro estudo que foi apresentado relacionado à fibrilação atrial foi relacionado à precocidade de início de anticoagulantes orais pós fibrilação atrial. E aqui, no caso, é um dos primeiros estudos mostrando resultados para o misto, né, de varfarina, mas agora já com predomínio de anticoagulantes diretos aqui, né? Então, nessa transição histórica que a gente tá passando aqui, na Europa, basicamente, e Estados Unidos, né, muito mais frequente usar anticoagulante oral para prevenção de eventos isquêmicos em fibrilação atrial, né? Então, aqui só um pouco do que os autores colocaram, né? Que o risco-benefício aqui é que quanto mais cedo você inicia um anticoagulante após um AVC isquêmico sabidamente cardioembólico, ou que tem fibrilação atrial como etiologia, por exemplo, se você iniciar mais cedo, você tem um risco de ter hemorragia cerebral, uma transformação hemorrágica do AVC, e o início tardio, o maior risco de recorrência de AVC isquêmico, né? Então, a gente passa por essa balança. Muitas pessoas iniciam bem tardiamente, outras pessoas iniciam mais precocemente, e não há realmente um consenso na literatura. Então, eles fizeram um ensaio clínico, né, com multicêntrico, randomizando para 2 momentos de início de anticoagulação oral, né? O início de anticoagulação oral era baseado no tamanho do AVC. Então, eles tinham a forma de estratificar, não está publicado já esse dado, mas tem alguns critérios assim da gravidade do AVC pela escala do NIH, pelo volume do infarto. E para volumes pequenos de AVC ou AIT, se inicia anticoagulante precoce, abaixo de 48 horas, e no grupo tardio se fazia no TIE seguinte, então com 3 dias, né? Para pacientes com AVC moderado, um grupo fazia com menos de 3 dias, outro grupo fazia com 6 dias, e por aí vai. Então, você ia ou para o grupo um pouco mais tardio ou randomizado para o grupo um pouco mais precoce, a depender da estratificação de gravidade do AVC da admissão, né? O desfecho primário era um desfecho composto, né, que incluía AVC isquêmico recorrente, hemorragia sintomática, hemorragia extracraniana maior, embolia sistêmica ou morte vascular. Esse tipo de desenho tá bastante comum, né, porque você agrega o isquêmico mais o hemorrágico, então você já meio que equivale o risco-benefício aí no mesmo desfecho, né? Isso tudo 30 dias após a instalação do AVC, né? E as características basais bem controladas nos dois, eu gosto de mostrar aqui a escala do NIH, aqui um pouco maior do que no estudo anterior, né? A escala de 5, né? E eles realmente conseguiram uma distribuição até boa de gravidade do AVC, né? AVC quase um terço de cada, um pouco menos um AVC maior, com NIH mais alto, mas você vê que tem uma relativamente boa distribuição de AVC minor para moderado para maior, né? E um score relativamente alto de Chades-Vasque. O desfecho primário foi
Realmente não foi diferente entre os dois grupos, né? Foi um pouco menor de taxa de recorrência, 2,9% no grupo de tratamento precoce e 4,1% no grupo de tratamento mais tardio, né? Esse o desfecho combinado, né? Sugerindo realmente que é seguro, pelo menos, começar numa faixa de tempo mais precoce, né? Você vê que o intervalo de confiança quase que não cruza um aqui, né? Então, varia aí de uma prevenção de 60% mais ou menos de eventos até aumentar em 14% a taxa de eventos. Então, as implicações aqui é que as taxas de hemorragia intracraniana sintomática realmente foram bem baixas. Eu só vou voltar aqui para mostrar para vocês, né? Hemorragia intracraniana sintomática foi 0,2% no grupo de tratamento precoce, 0,2% no grupo tardio. Então, sugerindo que é bem seguro começar um DOAC precoce, né? Então, não tem por que não iniciar um tratamento mais precoce do que tardio, e realmente a tendência da literatura está sendo começar cada vez mais cedo dentro da fase aguda do AVC, né? Esse estudo já está publicado no New England, então vocês podem baixar e ter uma noção melhor de como é que ele, quais são os detalhes da publicação mesmo, tá? Pronto, então a gente passou aqui agora pelos dois de fibrilação atrial, tá? Então, se tiver alguma pergunta específica de fibrilação atrial, aí eu respondo logo agora para o comentário, vocês podem fazer, senão eu sigo adiante, eu acho. Ok, então se não tem, a gente segue adiante, aí vocês podem acumular e ir anotando perguntas se vocês quiserem. Podem usar o chat também, aqui, né, aqui do lado. Podem escrever perguntas durante a apresentação, por exemplo, e aí depois que eu terminar a apresentação, aí eu vou respondendo a pergunta, ou vendo o comentário e comentando junto com vocês, tá bom? Então, agora eu vou passar para o tópico de doença carotídea, tá? A doença carotídea teve 3 estudos, já tinha um tempo já que não tinha vários estudos apresentados em doença carotídea. Eu vou mostrar aqui os 3 para vocês, tá? Esse Precise MRI foi um estudo comparando dois antiplaquetários, né, ticagrelor versus clopidogrel, em doença carotídea sintomática tratada com colocação de stent, né? Então, a gente sabe que, comparando stent com endarterectomia, stent está associado com a taxa um pouco maior de eventos, né? Então, na maioria dos casos, a gente tem realmente escolhido mais a endarterectomia como tratamento, mas há casos onde há mais indicação de usar stent, né? Bifurcação carotídea alta, pós irradiação, etc. Então, tem várias situações onde o tratamento com stent é melhor do que o tratamento com endarterectomia, e aí se fez um ensaio clínico nesse perfil de paciente que tinha indicação para fazer colocação de stent e que há dúvida de qual o melhor esquema antiplaquetário no pós colocação do stent, né? Então, o desenho do estudo aqui é para testar a hipótese de que ticagrelor é superior ao clopidogrel, né? E nesse desenho, ele usou a ressonância magnética como uma forma de detectar o número de lesões isquêmicas após a doença, o tratamento da doença carotídea, né? O que é um desenho um pouco diferente do que é o habitual, que pega apenas desfechos clínicos assim visíveis, né? Sabendo, né, que tem pacientes que, por exemplo, se queixam de déficit cognitivo depois de ter feito algum procedimento desses, e a gente fica, às vezes, na dúvida se eles tiveram alguma isquemia cerebral, né? E aí, nos métodos, né, se selecionou pacientes para uma alocação 1 para usar ticagrelor ou ticagrelor mais aspirina, ou clopidogrel mais aspirina. Foram 352 pacientes no planejamento e realmente 370 pacientes foram planejados e se conseguiu um volume inferior a isso, né? O que é que a gente viu aqui? No desenho mais ou menos assim, né? Era feito ressonância antes de fazer o procedimento, ressonância no D3, ressonância na quarta visita. Esse
precoce, né, 1 a 3 dias após a colocação do stent, e esse mais ou menos 1 mês após a colocação do stent, né? O desfecho primário era a presença de pelo menos uma nova lesão isquêmica na ressonância 2 ou 3, tá? E a eficácia secundária era o número de lesões isquêmicas e o volume total de lesões isquêmicas, tá? O desfecho de segurança era a presença de micro ou macro sangramentos também na ressonância, então era um desenho baseado em ressonância, né? Percebam que houve um término precoce, né? Tinham 209 pacientes recrutados e eles pararam o estudo um pouco antes por causa de um recrutamento lento, tá? Foi afetado, claro, pela pandemia também, então eles tiveram que interromper mais precocemente o estudo. O que mais impressionou nesse estudo daqui não foi nem o resultado dele, né? Foi a frequência com a qual acontecem essas microisquemias cerebrais nos pacientes submetidos à colocação de stent, né? 79% no grupo clopidogrel, 74% no grupo ticagrelol. Olha que coisa impressionante, né? Como é frequente você ver essas pequenas isquemias no pós-procedimento. Muito, muito frequente. A grande maioria deles não chegando a ter uma relevância clínica, uma tradução clínica que seja detectável pelo exame físico, né? Não houve diferença entre os dois grupos no que tange ao número de à presença de lesões isquêmicas, mas percebam como é que são o tipo de lesão, né? São realmente lesões bem pontiformes, corticais, geralmente, né? Mas quando contadas as lesões, a contagem de lesão era menor no grupo ticagrelor, então cerca de 37% menor a contagem de lesões isquêmicas no grupo ticagrelor comparado com o grupo de clopidogrel, né? E da mesma forma o volume de lesões reduziu em 70% no grupo ticagrelor comparado com o clopidogrel, né? Percebam que a frequência de eventos clínicos bem menor, né? 7,8% no grupo clopidogrel versus 3% mais ou menos no grupo ticagrelor, está dentro do esperado mesmo, baseado nos ensaios clínicos anteriores, mas vejam que a frequência de eventos na ressonância é muito, muito maior do que era até esperado pelos investigadores, né? Microhemorragias, macrohemorragias não foram tão frequentes e não foram diferentes entre os dois grupos. E aí, em resumo, houve uma redução realmente do número e volume de lesões isquêmicas, mas esse não era o desfecho primário do estudo. Menos AVCs, mas também a diferença não foi estatisticamente significante. Então, é um resultado bem preliminar, mas que aponta para uma segurança do ticagrelor e talvez um pouco mais de eficácia para evitar essas microisquemias, né? O SST2, né? Foi um ensaio clínico bem interessante, assim. Foi um estudo patrocinado por governos, né, e entidades científicas, né, porque não foi um estudo baseado no nosso desconhecimento de como é que está a evidência atual favorecendo a endarterectomia para as estenoses carotídeas acima de 50%. Porque qual é a questão? Os ensaios clínicos da década de 90, eles mostram com nível 1 de evidência que o tratamento com a endarterectomia para estenoses acima de 50%, então tem alguns estudos com estenoses 50% a 69% e outros acima de 70%. Todos eles são positivos comparando com o melhor tratamento clínico da época. E o melhor tratamento clínico da época não tinha estatina, não tinha novos antipertensivos, não tinha metas de colesterol, triglicéridas tão rigorosas como a gente tem hoje em dia, né? A meta pressórica era diferente. Então, várias coisas que eram diferentes no melhor tratamento clínico na época, foi o grupo de comparação para o tratamento cirúrgico, né? Então, a pergunta que os investigadores fizeram era se atualmente, com presença desses tratamentos novos todos, se ainda valia a pena fazer endarterectomia comparando com o melhor tratamento clínico atual, né? E aí eles pegaram, né, ulceração de placa, algumas características de pacientes para avaliar, tá? A hipótese, então, era que em pacientes com estenose carotídea acima de 50%, com risco intermediário abaixo de AVC, não se beneficiariam com
revascularização carotídea quando comparado a melhor tratamento clínico, né? Eles pegaram pacientes que tinham um score baixo de risco, tá? Esse score de risco é esse mais ou menos, que tem esses fatores de risco, então eles tinham que ter um score menor do que 5, menos do que 5 desses fatores de risco, para ser submetido ao estudo, tá? As intervenções eram endarterectomia versus, em alguns pacientes fizeram stent, né? E o melhor tratamento clínico incluía antipertensivos, redução de colesterol com dieta e estatina, antiplaquetários, anticoagulação se tivesse indicado. E esses parâmetros aqui são os habituais que a gente usa nos guidelines, né? Ela foi desenhada para 2.000 pacientes, né, mas foi suspensa antes para permitir uma análise posterior, né? Então, eles estavam também tendo dificuldades com a pandemia, então tiveram que interromper mais cedo. E o desfecho primário foi neutro, né? Não houve diferença entre os dois grupos, como havia na década de 90. Né? Então, comparando aqui cerca de 430 pacientes, né, divididos em dois grupos, vocês percebam que não houve uma diferença de número de eventos, comparando um grupo com outro, com 2 anos de segmento. Né? Essas são as taxas, né? Então, melhor tratamento clínico, 10,3% do desfecho composto versus 10% no grupo que fez a endarterectomia e manteve o melhor tratamento clínico com um p-valor bem neutro mesmo, né? Vejam a prevalência de AVC 6 versus 8%, infarto agudo do miocárdio 4 vezes 2,5%, taxas bem parecidas de um grupo em relação ao outro. Então, a conclusão do estudo é que não houve um benefício de oferecer esse tratamento para estenose acima de 50%. Entendo que isso não vai mudar o que atualmente a gente faz com estenoses acima de 70%, que é a indicação habitual. Atualmente, a maioria dos grupos aqui em Salvador, e isso reflete o que está acontecendo no mundo, realmente só tem indicado mais a endarterectomia para estenoses acima de 70%, e esse resultado, ele dar suporte a essa conduta e realmente acompanhar esse paciente para ver se a placa está progredindo, etc., pode ser uma estratégia interessante, né? E o último estudo de endarterectomia relacionado à doença carotídea foi esse SONO-BIRDie, né? Alô, gente, estão me ouvindo? Pronto, acho que agora melhorou a conexão. Estão me ouvindo? Mariana, Estamos sim, professor. Pronto. Mariana, deixa eu ver uma coisa aqui. Vocês me ouviram até o Songbird? Conseguiram ouvir o final do SST? Não chegou, não conseguiu ouvir a conclusão. Tá, então pronto, eu vou voltar aqui e aí eu vou colocar para compartilhar aqui minha tela. Desculpas pelo defeito de ordem técnica. Então, assim, ó. Então, a conclusão final desse estudo especificamente, do SST, é que em pacientes com estenose carotídea acima de 50% e risco baixo a intermediário de risco de AVC, não havia benefício de fazer endarterectomia. Entendam que isso não muda muito a nossa conduta enquanto serviços aqui de Salvador, de uma forma geral, porque a maioria dos pacientes a que se refere esse estudo daqui tem estenoses entre 50% e 69%, porque os acima de 70% vão ter um risco maior de recorrência de eventos e vão ser submetidos à endarterectomia.
Então, é principalmente naquele paciente com estenose moderada, de 50% a 69%, que se refere a esse estudo daqui, tá? Um dos que chamou muita atenção no congresso foi esse Sonobird, e foi meio que um renascer de um conceito antigo que é da sonotrombólise, tá? Como é que foi o desenho desse estudo daqui? Esse estudo foi baseado em estudos anteriores usando o Doppler transcraniano, que é um método diagnóstico, mas como ele é uma energia, né, uma fonte de energia, o ultrassom ele tem alguns efeitos fisiológicos no tecido, né? Basta ver como funciona a litotripsia, por exemplo, né? Então você tem uma energia física mesmo, decorrente da energia do ultrassom afetando o tecido que está sendo insonado, né? Então tem alguns estudos experimentais mostrando que a taxa de recanalização aumenta quando você faz a monitorização em pós-trombólise, por exemplo, e há também um efeito reológico de reduzir fatores de coagulação quando você está exposto a uma insonação transcraniana contínua. Então, baseado nisso, esses autores desenharam esse estudo multicêntrico, né? Comparando a segurança e eficácia da sonotrombólise usando um ultrassom na faixa diagnóstica mesmo, de 2 MHz, né? Para tentar reduzir o risco de AVC e ataque isquêmico transitório e infartos cerebrais detectados na ressonância magnética em 16 centros europeus. Isso no paciente pós-endarterectomia. Então, os pacientes eram monitorizados insonados durante o procedimento da endarterectomia em si, né? Então, os critérios de inclusão era o paciente ter doença carotídea sintomática ou assintomática, mas com estenose acima de 70%, indicação de endarterectomia, de acordo com os guidelines mesmo. Tinham que ter um Doppler basal para mostrar que eles tinham janela óssea para serem acionados, e tinham que estar independentes funcionalmente, né? A cirurgia foi realizada com anestesia local ou geral, aí o time cirúrgico fazia. Era endarterectomia em todos os pacientes, não tinham nenhum caso de stent, né? Alguns pacientes usaram heparina, antiplaquetários foram usados em todos os pacientes, e os cirurgiões eram cegos quanto à presença do grupo sendo submetido à sonotrombólise versus o grupo onde o Doppler era só colocado como capacete, mas não era mantido ligado, né? Então, o grupo de sonotrombólise, ele era insonado numa profundidade específica para a artéria cerebral média, e a intervenção durava até 2 horas, né? Até 2 horas. Os controles, ele só tinha a fixação do capacete com o probe, mas não era ligado esse ultrassom, né? Os desfechos clínicos eram com exame físico neurológico em tempos periódicos, e a ressonância era realizada 24 horas antes da endarterectomia e 24 horas após a endarterectomia, né? Então, 1.004 pacientes, é um estudo bem robusto, tá? Foram recrutados, 507 pacientes num grupo, 497 no outro. Vocês podem ver aqui as características gerais, né? A maioria deles foi submetido com anestesia geral, né? E o desfecho primário positivo, né? Desfecho primário, 2,2% dos pacientes tiveram o desfecho composto de AVC, ataque isquêmico transitório ou morte em 30 dias, né? Comparando com 7,6% no grupo controle. Esse foi uma diferença de risco significativo, e essa é a curva de Kaplan-Meier nos dois grupos. Esse é o grupo sonotrombólise, e esse de cima é o grupo submetido à colocação só do capacete e não ligado ao ultrassom, né? Então, aqui é o desfecho primário que a gente vê nos dois grupos, né? O risco relativo foi de 0,28, então reduziu mais de 70% a taxa do evento combinado. E aqui os desfechos de cada um dos desfechos, né? Então, AVC nos 30 dias, por exemplo, também foi significativo como um desfecho.
Em relação ao da ressonância, que é bem interessante, né? Porque os radiologistas também eram cegos quanto ao grupo alocado, e uma nova lesão isquêmica na ressonância magnética estava presente em 8,5% do grupo sonotrombólise e 17% no outro grupo. Eu só quero, é claro que são grupos diferentes, viu, gente? Mas vocês lembram que no primeiro estudo que eu mostrei para vocês, quando submetidos à colocação de stent, a presença de lesões novas isquêmicas foi bem maior do que essa daqui que a gente está vendo. Então, realmente dá suporte. Na maioria dos pacientes, a gente tem indicado mais pacientes submetidos à endarterectomia versus colocação de stent, né? Mas não era esse estudo aqui, né? Então, aqui a comparação é entre sonotrombólise com a insonação, né? 8,5% versus 17%, com P bem significativo. Então, a conclusão aqui é que a sonólise, que ele está chamando, porque não é nem de trombólise, não tem trombo, né? Foi seguro e efetivo para a prevenção de AVC periprocedimento e lesões isquêmicas novas detectadas na ressonância magnética. Pronto. Então, aqui eu faço uma pausazinha também. Se alguém quiser fazer alguma pergunta desses estudos de doença carotídea, deixa eu ver se veio alguma pergunta no chat. Pronto. Então, nesse estudo, houve uma pergunta aqui se esse estudo SST, né, se a estenose carotídea foi sintomática apenas. Não. O SST pegava pacientes com estenose carotídea acima de 50% ponto, né? Podia ser sintomática, assintomática, que tivesse sido detectado por qualquer motivo, né? Então, essa pode ser uma crítica ao estudo, né? Não tá pegando placa instável, né, teoricamente, né? E lembrando que esse estudo não está publicado, né? Então, a gente ainda pode ter interpretações diferentes quando você lê o estudo, né? Então, só para colocar essa... Beleza, então eu vou seguir adiante aqui. A gente vai passar agora para os estudos de trombectomia mecânica, tá? 2 estudos saíram nesse congresso, né? Já tinha tido uma pletora de ensaios clínicos positivos que vieram de trombectomia mecânica no Congresso Americano de AVC, principalmente mostrando que para core isquêmico grande ainda havia benefício de fazer trombectomia mecânica. E o Tesla foi exatamente nesse mesmo sentido, foi o próximo estudo que tentou incluir mais pacientes com core grande, core isquêmico grande, tá? Então, o background desse estudo daqui é que nos estudos atualmente publicados, hoje em dia já são 3, né? O Rescue, o Angel Aspects e o Select-2, são 3 estudos que usaram uma tecnologia um pouco mais avançada para definir viabilidade tecidual, né? Então, eles usaram ou angiotomografia, CT perfusão ou ressonância magnética para fazer essa estimativa. E o que esse estudo aqui do Tesla tem de um pouco diferente é que ele usou apenas a tomografia sem contraste, né? Então, eles usaram a escala de Aspects, que é uma escala que visualmente vê o volume da lesão tecidual. Só para quem não conhece, o Aspect de 10 é a tomografia normal, e quanto menor a pontuação, sendo de 0 a 10, maior o território que já está isquêmico, né? Então, 3 a 5 classicamente era excluído dos ensaios clínicos de reperfusão cerebral até bem recentemente, né? Então, eles queriam investigar, né, se para pacientes que tinham um core isquêmico grande, com aspectos de 2 até 5, pela tomografia não contrastada, se ainda havia benefício de fazer trombectomia mecânica, né? Então, eles usaram essa metodologia bayesiana, né, que é um pouco diferente de interpretação, eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco ele está substituindo alguns ensaios clínicos mais recentes, para evitar o uso do p-valor e também para reduzir, aumentar o poder do estudo com a população um pouco menor, né? Então, eram pacientes que tinham oclusão vascular, com oclusão ou de carótido ou de M1, da artéria cerebral média,
um Aspects bem baixo, então um infarto grande, e a possibilidade de ser randomizado até 24 horas da última hora sendo visto normal, né? Nesse tipo de análise bayesiana, você define uma probabilidade pós-teste, né, acima de 0,975, que é equivalente a um P menor do que 0,05 bicaudado, tá? E ele toca na linha nessa significância. Ele não foi diferente um grupo versus o outro, tá? Mas dos desfechos secundários, alguns deles foram positivos, tá? Então, isso ainda é um dado preliminar, né? Se a gente olha aqui, ranking de 0 a 2, 14% no grupo de trombectomia mecânica, 9% no grupo controle, mas o P não significativo. 0 a 3, aí passa a ser significativo. Então, só para vocês terem uma ideia, 0 a 3 é o paciente que volta a andar. Então, vai ser mais frequente o paciente voltar a andar quando submetido à trombectomia mecânica, mesmo com esse core isquêmico alto, grande, né? E melhora clínica importante, que ele definiu como uma melhora de até mais do que 2 pontos, ou então você zerar o NIH nas primeiras 24 horas, né? Foi também mais frequente no grupo de trombectomia mecânica do que no grupo controle, com P bem significativo, né? Agora, o dado que eu achei mais interessante aqui é que eles usaram inicialmente a avaliação do centro, do Aspects do centro, mas eles também fizeram análise em um laboratório central, em um grupo de radiologistas cego quanto ao tratamento, reavaliou o Aspects da amostra, e nessa reclassificação do Aspects houve um benefício clínico do tratamento, né? A probabilidade de Bayesiana ultrapassou aquela margem do P menor do que 0,05, a probabilidade acima de 0,98, né? Então, em conclusão aqui, ele conclui, né, que é um estudo que o desfecho primário foi negativo, mas vários dos desfechos secundários foram positivos, e vários desfechos secundários que são clinicamente relevantes para o paciente, né? Então, ele prevê aqui que a direção futura vai ser fazer meta-análise desses estudos todos de trombectomia mecânica em core isquêmico alto, porque como já tem esses outros 3 que são positivos, muito provavelmente vai se conseguir desenhar uma indicação mais ampla para esses pacientes com core alto, né? O outro estudo que saiu apresentado foi o Optimal BP, que foi um ensaio clínico de controle da pressão arterial após trombectomia mecânica. E só para contextualizar um pouco, a gente sabe que nas primeiras 24 horas é perigoso baixar a pressão arterial, né, aqui no paciente que chega com AVC, tanto que a indicação baseada em consenso é deixar a pressão arterial bem elevada, correr livre, né? Exceto se ela passa de 220 por 120, né? Então, porque você pode piorar a área da isquemia baixando a pressão arterial. Mas no paciente que você conseguiu atingir a recanalização, muito provavelmente você conseguiria deixar a pressão arterial mais baixa e talvez evitar a transformação hemorrágica desse paciente, né? Então, o objetivo aqui era comparar uma faixa de abaixo de 140 milímetros de mercúrio versus você deixar uma pressão arterial um pouco mais liberal, né, de 140 a 180, após uma recanalização com sucesso de trombectomia mecânica. Então, isso era feito depois que você já sabia que o paciente tinha recanalizado, tá? Foi uma grande surpresa que o estudo foi positivo, mas foi positivo na direção contrária do que todo mundo esperava, né? O desfecho positivo de ranking 0 a 2, que é aquele paciente que retorna à independência funcional plena, foi maior no grupo de tratamento convencional do que no grupo de tratamento intensivo da pressão arterial com P significante, né? O desfecho ruim foi 84% mais frequente no grupo que fez o tratamento com controle intensivo da pressão arterial, mais intensivo da pressão arterial, com NNT até baixo, de 6, né? Aí a gente pensa assim, poxa, mas será que fez isso às custas de redução de
de hemorragia sintomática, e não foi. O grupo intensivo, 9% de hemorragia, o grupo convencional, 8% de hemorragia. Então, não teve diferença nenhuma. Mortalidade foi um pouco superior no grupo intensivo do que no grupo convencional, aqui com P não significativo, claro, mas nem uma tendência a gente ver um efeito de redução de hemorragia, a gente viu no grupo de controle intensivo. Aí a gente pensa assim, poxa, será que teve algum benefício na redução do edema? Também não. Então, a chance de ter um edema cerebral maligno foi de 7,7% no grupo intensivo e 1,3% no grupo convencional, e esse aqui foi estatisticamente significante. Então, realmente, parece que é melhor você deixar o paciente um pouco mais liberal, o controle liberal da pressão arterial, mesmo após uma trombectomia bem feita. E os autores justificam ou teorizam, né, de que você pode ter problemas de microcirculação e que a redução da pressão arterial nesses pacientes que recanalizaram o grande vaso ainda pode sofrer com piora de território isquêmico quando você baixa demais a pressão arterial. Nessa análise secundária, eles conseguiram ver aqui que no grupo intensivo há uma tendência de curva em U, assim, onde pressões arteriais mais altas causam dano, pressões arteriais mais baixas também causam dano. Uma pressão em torno de aqui 130, 140, até 150 aqui, parece ter um efeito benéfico para o paciente após a trombectomia mecânica, né? Então, a conclusão dos autores é que essa redução intensiva da pressão arterial aumentou o risco de déficit, né, de déficit funcional, sem reduzir o risco de AVC hemorrágico, de transformação hemorrágica ou morte. Então, que não se deve usar realmente o controle intensivo da pressão arterial, mesmo nos pacientes que recanalizam após a trombectomia mecânica, né? Bem surpreendente esse daqui, né? Acho que esse foi um dos mais surpreendentes aqui e mostra a importância de você fazer ensaio clínico, né? Porque muitas vezes você pensa que vai numa direção e a gente, por exemplo, a gente já há vários anos já indica essa conduta de deixar a pressão arterial mais baixa após o vaso ser recanalizado, para evitar o edema, evitar a transformação hemorrágica. Isso certamente é algo que a gente vai mudar de conduta nas salas de hemodinâmica a partir de agora, né? Ok. Agora a gente vai para a parte do AVC hemorrágico, tá? O AVC hemorrágico, ele passou décadas aí sendo meio que o patinho feio, assim, da área de neurologia vascular, né? Meio que os grupos de neurologia vascular, né? Quando você recebe aquela chamada de AVC agudo, o paciente tem um déficit focal agudo, você vai para a tomografia, quando é hemorragia, você recua um pouco, assim, né? Porque a quantidade de tratamentos baseados na evidência que a gente tem disponíveis para AVC isquêmica é muito, muito maior do que o que a gente tinha para AVC hemorrágico. E aqui a gente, nesse congresso, 2 estudos positivos sendo apresentados com a população de pacientes com AVC hemorrágico, tá? O primeiro deles já está publicado agora, né? Foi publicado junto com a apresentação do congresso, foi o INTERACT-3. É um estudo multicêntrico, né? Que foi desenhado por esse investigador australiano. Foi um estudo baseado na implementação de um bundle de cuidado, né? Eu vou mostrar daqui a pouco qual foi esse bundle de cuidado que ele desenhou. E o bundle de cuidado randomizou em blocos permutados. O que é isso daqui? Essa randomização em blocos permutados significa que os centros são randomizados para começar em tempos diferentes a implantação de um protocolo novo, de um bundle novo de cuidados, né? Então, por exemplo, o grupo 1 aqui, todo mundo começa no grupo controle, aí o grupo 1 aqui começa a fazer o cuidado baseado no bundle, né? Enquanto os outros não estão. E aí, o grupo 3, esse da segunda sequência, começa a fazer o tratamento do bundle, enquanto que esse terceiro não está. E aí você faz isso em vários centros.
e o próprio centro pode ser controle dele mesmo em tempos diferentes, tá? O desfecho primário foi o shift na escala de ranking, então essa é uma forma de análise que está muito frequente sendo usada hoje em dia, que a chance que tem de você reduzir um ponto na escala de ranking e melhorar seu desfecho funcional em 6 meses, aqui no caso, que ele desenhou, né? Então, foram 121 clusters de centros analisados, né, com 10 mil pacientes randomizados, na verdade, triados para 7 mil serem randomizados, 3.200 para o bundle e 3.800 para o lado do cuidado usual, né? Vocês podem ver que havia um balanço entre os grupos, e que o principal item desse bundle foi redução da pressão arterial abaixo de 140 milímetros de mercúrio, né? Então, o grupo usual fazia isso, mas fazia isso dentro da diretriz que representava um alvo pressórico em torno de 160 milímetros de mercúrio, PA sistólica, né? Enquanto que o bundle de cuidados recomendava baixar a pressão arterial nas primeiras horas, na primeira hora, na verdade, até 140 milímetros de mercúrio de PA sistólico, né? O bundle incluía também o controle glicêmico, um controle de temperatura e correção de coagulação anormal, mas claro que esses outros componentes do bundle eram muito menos frequentemente utilizados porque menos pacientes estavam fora da faixa fisiológica, enquanto que hipertensão é muito, muito mais frequente do paciente chegar na admissão, né? Os outros tratamentos, cirúrgico, ventilação mecânica, foram bem balanceados nos grupos. E aqui a gente pode ver o desfecho primário do estudo, mostrando que quem foi randomizado para o bundle de cuidados teve um desfecho melhor, com um P bem significativo de 0,001, 0,015, que quando ajustado para vários outros fatores, inclusive o tempo, né, se manteve significativo, né? Esse são os desfechos secundários, né? Uma das coisas interessantes é que conseguiu reduzir mortalidade, então é um dos primeiros estudos que consegue mostrar redução de mortalidade em AVC hemorrágico, reduziu cerca de 23%, né, em comparação com o grupo controle, melhorou a qualidade de vida, reduziu o tempo de internamento, reduziu eventos adversos. Então, assim, é um desfecho bem robusto, assim, porque vários dos desfechos foram positivos entre os grupos aqui, né? Então, aqui são os NNTs, né, o número necessário para tratar, então você precisa de tratar 35 pessoas para ter um desfecho funcional melhor, 35 para salvar uma vida, um efeito consistente nos grupos e teve um fator de confusão importante entre os grupos devido ao tipo de desenho do estudo, né? Então, o primeiro ensaio clínico publicado para provar, mostrando um tratamento nível A de evidência no AVC hemorrágico. Muito provavelmente, isso é um pouco diferente, né, do que a gente consegue fazer para o AVC isquêmico. O interessante disso é que o tratamento de hipertensão a gente pode fazer em mais de 70% dos pacientes que chegam nas emergências, né? Então, diferente de um tratamento de reperfusão, por exemplo, que beneficia um percentual menor de pacientes. É um tratamento mais eficaz, mas, em compensação, menos pacientes são candidatos a fazer, e esse é um tratamento que dá para fazer em todos os pacientes que chegam nas emergências, né? O estudo está publicado, foi publicado no Lancet no mesmo dia da apresentação dele, tá? Bom, e o outro estudo que trouxe bastante burburinho, ele não foi o primeiro congresso onde ele foi apresentado, ele tinha sido apresentado num congresso de neurocirurgia, europeu de neurocirurgia, um mês antes, e aí eles apresentaram de novo aqui no Congresso Europeu de AVC, né? Esse estudo é um estudo de cirurgia minimamente invasiva para remoção do hematoma intracraniano na hemorragia cerebral, é o estudo ENRICH.
esse estudo ele incluiu indivíduos de 18 a 80 anos, com a tomografia mostrando um hematoma primário, ou seja, não era traumático, né? O Glasgow entre 5 e 14, então o paciente não podia estar totalmente alerta, mas uma faixa bem grande de Glasgow, volumes altos, né, de 30 a 80 ml, e com tratamento de intervenção cirúrgica possível de ser iniciado até 24 horas do último horário do paciente ser visto normal, né? Eram excluídos causas secundárias, né, aneurisma, MAVE, etc., né? O NIH muito baixo, então o paciente tinha que ter alguma repercussão clínica, né, desse AVC hemorrágico. Ele não podia estar herniando, não podia estar usando anticoagulante que não fosse rapidamente reversível, por aí vai, né? Eles não descrevem com muito detalhe, viu, Carlos? E aí a gente pode ouvir seu comentário depois, qual foi exatamente a técnica que foi usada, tá? Se foi endoscopia, se foi visão direta, mas foi uma técnica minimamente invasiva. Provavelmente o estudo não está publicado ainda, então a gente realmente vai precisar ver qual é a técnica exata que os investigadores usaram. Foi um estudo multicêntrico americano. Esse aqui é um dos exemplos, né, do tipo de técnica. E assim, essas figuras, elas me impressionam um pouco pelo fato de que eu já vi várias dessas figuras antes, e nem sempre o desfecho funcional do paciente é tão bom quanto a imagem parece nessa tomografia aqui. Mas um dos méritos desse estudo daqui é que ele incluiu pacientes com hematomas profundos e superficiais, e o desfecho primário dele foi também a escala de ranking mais pesado pela utilidade, que é uma forma de também mostrar benefício com diferentes pesos para a escala de ranking, tá? Então, só com um exemplo para vocês de como é essa utilidade, os pacientes, eles pesam igualmente ficarem acamados ou morrerem. Então, eles recebem o mesmo peso se eles morrem ou se eles ficam acamados e incapacitados para qualquer atividade da vida diária, né? Então, esse é um sistema de pesos que faz isso, né? Esses são os dois grupos, né? Foram 150 pacientes em cada grupo. Vejam que a maioria dos pacientes era com AVC lobar, né? 70% era lobar e 30% era profundo. Grandes volumes, né? 50 ml de hematoma é um volume bem razoável. NIH alto, né? 16, 17 de NIH, e Glasgow em torno de 11, né? Essa é a distribuição posterior de tratamento, né, do ranking. Então, só para mostrar para vocês, 0 aqui é a nulidade, significa que não teve nenhum efeito do tratamento, né? Essa estimativa daqui é a estimativa da população como um todo, e esse daqui é do grupo lobar, tá? E esse daqui é o do grupo de hematoma profundo. O desfecho primário é do grupo inteiro, então é essa grande corcunda daqui que a gente está vendo. Então, ele foi um estudo positivo para os grupos de forma combinada, né, com uma probabilidade pós-teste, né, acima de 0,975, que é aquele crivo semelhante ao P menor do que 0,05. Então, para o grupo combinado foi positivo, mas claramente há uma diferença entre os dois grupos. Aqui é o efeito para hematomas profundos, bem próximo da nulidade, e esse daqui é o efeito para o hematoma lobar, que ele parece demonstrar um efeito bem significativo de probabilidade de superioridade, né? Então, esse daqui mostra com um p-valor mais habitual, que a gente está acostumado a ver, né? Um odds ratio de 0,6, um p-valor de 0,03, para a distribuição da escala de ranking, né? Então, só para vocês compararem aqui, 0, 1, 2, 3, aqui é o paciente que volta a andar, versus o outro grupo que tem uma proporção menor desse desfecho funcional favorável, né? Houve uma redução da mortalidade, né, de 18% no grupo de tratamento clínico para 9,3% no grupo
de tratamento cirúrgico junto com o melhor tratamento clínico. Houve uma redução do tempo de internação e de tempo de permanência em UTI no grupo cirúrgico, que é bem interessante, né? Porque às vezes você tem uma melhora funcional, mas com as custas de uma internação hospitalar mais prolongada, e o que não parece ter acontecido nesse estudo daqui. Então, o primeiro ensaio clínico a demonstrar um benefício funcional de evacuação cirúrgica do coágulo em pacientes com AVC hemorrágico supratentorial nas primeiras 24 horas. Ela foi eficaz, resultou realmente numa boa evacuação do hematoma e melhorou o desfecho funcional de pacientes nos primeiros 30 dias do evento, né? É isso. Não sei se Carlos quer comentar, Carlos, o que é que você achou desse estudo daí? Se ele está disponível aí para falar. Então, houve algum... Professor, alguém... tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, pode falar, Carlos. É porque eu estou com um problema aqui, saiu sua apresentação da minha tela Uhum, e eu só consegui agora religar o áudio. tá, Bom, assim, classicamente, vários outros estudos dividem muito o resultado a depender da localização do hematoma. sim, A sim, gente, as hemorragias profundas, capsulares, triatal, talâmica, a gente sabe que sempre teve um resultado cirúrgico pobre, sim, né? Principalmente as talâmicas, sim, né? E as hemorragias lobares sempre teve um resultado melhor. Isso, classicamente, a gente vê não só do ponto de vista de sobrevida, como de qualidade de vida. As hemorragias lobares, por exemplo, temporais, talvez seja a dos que os pacientes mais se beneficiem, principalmente pela localização do lobo temporal em relação ao tronco cerebral, com compressão do tronco. Então, essas hemorragias realmente são as hemorragias que mais os pacientes se beneficiam da evacuação. O que a gente vê é que eu acho que o volume dos hematomas está diminuindo em relação à indicação cirúrgica. Antigamente, se dizia, os hematomas acima de 40 ml. Hoje, isso também é importante, mas também a localização dele e a relação dele com as estruturas profundas, né? perfeito. Tá. Então, assim, isso é muito importante. A outra coisa é em relação à técnica cirúrgica. Quando a Sim, gente chama cirurgia minimamente invasiva, o nome já descreve. Você tem que usar a técnica, a melhor técnica possível e menos agressiva possível e que resolva. Então, isso a gente pode fazer de várias formas. Até numa craniotomia, pode fazer uma mini craniotomia com 2 furos, uma craniotomia pequena de 3 centímetros, né? Colocar o microscópio, entrar no hematoma e evacuar. Isso é minimamente invasivo. Você pode fazer isso também com a localização estereotáxica. Com a desvantagem que o uso do aparelho estereotáxico aumenta muito o tempo cirúrgico. sim, E em termos de cirurgia, isso dificulta muito o tempo cirúrgico precoce. A gente pode fazer também com endoscopia, sim, mas que também nem todos os hospitais hoje dispõem de um endoscópio cerebral, né? E que, eventualmente, também atrasaria o início da cirurgia. Então, a gente tem à disposição esses vários métodos. E o importante, eu não conheço nenhum trabalho que diga que o método é melhor do que o outro, mas a ideia principal é ser uma cirurgia minimamente invasiva, que você não agrida mais o cérebro do que ele já foi agredido, né? Então, você coloca o microscópio, você evacua o hematoma e pronto, né? Isso é cirurgias que, tecnicamente, a gente consegue fazer em meia hora, consegue fazer evacuar um hematoma desse. Geralmente, quando eles são lobares, o hematoma já aflora a córtex cerebral. Então, você vê na córtex cerebral já a localização e se cai em cima dele, né? Então, assim, isso é minimamente invasivo e que eu acho que é perfeitamente executível de se fazer hoje em qualquer lugar, seja por qualquer um dos métodos. Se tiver mais fácil a estereotaxia, hoje também outra forma muito importante é a neuronavegação, sim, mas isso incluiria também um atraso sim. na realização da cirurgia, porque a gente tinha que fazer uma tomografia, uma ressonância com protocolo para neuronavegação. É, Então, isso aí já atrasaria e muito.
Então, O que assim, você tem a usado mais, técnica, Carlos? O que você tem usado mais na sua prática, hein, Carlos? na É, prática mesmo, é a cirurgia mini craniotomias com microscopia, né? Isso é o mais efetivo, o mais rápido, né? Porque assim, o problema não é só a técnica, o problema é o momento que você opera. A gente corre contra o tempo. Então, a técnica não pode atrapalhar o tempo do tratamento, totalmente de acordo. tá? Totalmente de acordo. Então, a gente tem que racionalizar o endoscópio e demorar 6, 10 horas para operar um paciente, para evacuar um hematoma com endoscópio. Você consegue ajudar muito mais se você consegue, quanto mais precocemente você conseguir evacuar esse hematoma. Desde a época da residência, eu acabei a residência tem o quê? 36 anos, Pouco tempo. a gente já fazia esse tipo de situação. A gente já fazia a cirurgia minimamente invasiva, porque o princípio básico da técnica cirúrgica é não agredir mais o cérebro, Tá? né? E daí surgiu, depois, assim, essa noção, nomeação, vamos dizer, da cirurgia minimamente invasiva, surgiu de um tempo para cá para uma coisa que a gente já sabia e que já fazia, né? Modificou alguns métodos, como a endoscopia, com a estereotaxia, a navegação, né? E, por exemplo, se você tem um paciente com hematoma de 40 a 50 ml, que ele está bem acordado e tudo, bom, você pode até usar, fazer a neuronavegação, você pode usar até a estereotaxia, né? Mas porque tem tempo para isso, Mas aquele né? que Mas o rebaixando é paciente que mais está complicado, deteriorando, estou entendendo. está deteriorando rápido, você não pode perder tempo na abordagem. Aí Claro, a cirurgia minimamente invasiva, conforme se caracteriza, ao invés de ajudar, atrapalha, claro, né? claro. Então, Maravilha, eu tiro maravilha, dessa forma. maravilha. Hein? Maravilha. Obrigado pela participação aí. É, Nada, querido. Eu que agradeço. A exposição foi muito boa. maravilha. Lucas perguntou aqui se teve algum comentário em relação à disfunção renal no grupo intervenção. Eu imagino que seja do Interact, né, Lucas? É, a taxa foi baixa. A taxa foi baixa. Eu ouvi esse comentário e o estudo já está publicado. Então, dá para olhar exatamente qual foi o percentual de disfunção renal nos dois grupos. Eu lembro que foi baixo a taxa, tá? Não foi tão alto quanto no ATAC 2, que foi outro estudo onde provavelmente você está citando essa literatura aí de mais disfunção renal no grupo de tratamento intensivo da pressão arterial. A crítica principal no estudo ATAC 2 é que o grupo intervenção ficou com a pressão arterial muito, muito baixa mesmo, abaixo de 120, né? Enquanto que o grupo controle tinha uma pressão arterial sistólica em torno de 140. Então, eles na verdade, randomizaram entre um grupo de tratamento intensivo de pressão arterial e um grupo de tratamento muito intensivo da pressão arterial. E aí, o grupo de muito intensivo fez mais disfunção renal, tá? Nesse grupo, eles não fizeram um controle tão rigoroso assim da pressão arterial, foi abaixo de 140 e o outro grupo ficou em torno de 150, 160, mostrando que essa conduta é menos danosa para o cérebro. Tá? Beleza. Bom, nessa etapa aqui eu vou falar mais rapidamente, viu, gente? Dois estudos, o TREAT-SVD e o INSPIRES, só para pincelar esses dois resultados. O TREAT-SVDs avaliou o efeito de agentes antipertensivos na função microvascular pós-AVC em doença de pequeno vaso. Então, o interesse para esse tipo de tratamento é a evidência de que os antipertensivos não foram criados de forma igual, né? Eles têm efeitos diferentes sobre a vasculatura cerebral, e há uma hipótese forte aí, mas que não era confirmada até esse estudo ter saído, de que os bloqueadores de canal de cálcio, inibidores de ECA, têm menos efeitos danosos do que beta-bloqueadores, por exemplo, na circulação intracraniana. Então, o que foi feito nesse estudo aqui? Foi usado a resposta vasomotora, né, à inalação de CO2, né, em pacientes que
em pacientes com doença microvascular, né? Então, paciente com AVC lacunar e doença microvascular. E aí o desfecho primário era a presença de uma resposta de ressonância magnética, de aumento de fluxo sanguíneo, né? Na ressonância magnética, após inalação de CO2. Então, só para vocês terem uma ideia, o CO2 ele é o maior vasodilatador cerebral conhecido, né? Ele faz isso porque ele muda o pH, etc., e aí ocasiona uma dilatação. E pacientes que têm doença microvascular, eles têm uma carência dessa resposta, tá? E aí o que é que se comparou? Se comparou o grau dessa resposta dilatadora nos diferentes agentes antihipertensivos, né? E o que se detectou, eles tinham um grupo de pacientes com doença de pequeno vaso esporádica e um grupo com CADASIL, que é uma doença onde há uma gravidade maior de doença microvascular. No grupo de doença esporádica não houve diferença entre os grupos de amlodipina, losartano ou atenolol, mas no grupo de CADASIL houve, né? Havia uma melhor resposta vasomotora no grupo amlodipina do que no grupo atenolol, e a diferença foi estatisticamente significante, né? Então, em resumo, nesse estudo, né, não houve diferença no grupo geral, mas houve no grupo CADASIL. Ele chama a atenção para a importância de incluir pacientes com doenças hereditárias raras, e ele apresentou também uma subanálise que não estava planejada do estudo em pacientes mais jovens com doença microvascular sem ser CADASIL, com os mesmos resultados, tá? E claro que isso é um resultado preliminar, mas que chama atenção para a possibilidade, se a gente tem de escolher dois, três antipertensivos no nosso próximo paciente, a gente escolher preferencialmente algumas classes que são menos danosas para o cérebro, né? E o segundo estudo, que eu achei que bem interessante ter sido tentado, foi um ensaio clínico de uso agudo de antiplaquetário e estatina em alta dose em paciente com aterosclerose de alto risco intra ou extracraniano, né? Então, o que é que foi feito nesse estudo? Nesse estudo, que foi um desenho 2x2, foi um estudo randomizado, realizado predominantemente na China, mas alguns países em torno da China também. Os pacientes foram randomizados para usar ou dupla antiagregação ou antiagregação simples nas primeiras 72 horas do AVC. Havia também uma randomização para usar ou não usar a estatina de alta dose. Isso parece bem estabelecido para todos nós, né? Porque a maioria de nós já faz isso, né? Quando chega um paciente na fase aguda do AVC, que não é candidato a tratamento trombolítico, dupla antiagregação é um dos tratamentos que a gente usa, e habitualmente a gente usa a estatina de alta dose na fase hiperaguda. Por que se desenhou esse ensaio clínico aqui? Porque há alguns dados em uso de estatina, principalmente, onde estatina em alta dose está associada com aumento de transformação hemorrágica e hemorragia cerebral, né? E a principal evidência que a gente tem de benefício do uso de estatina de alta dose vem de um único estudo, que é o estudo SPARKLE, que não tratou pacientes na fase aguda, ele tratou pacientes muitas vezes 1 semana, 2 semanas depois do AVC, e mostrou uma redução da recorrência do evento e uma melhora funcional dos pacientes. Então, um dos grandes benefícios desse estudo foi finalmente avaliar a segurança de usar essa combinação de dupla antiagregação com estatina em alta dose. Então, esse era mais ou menos o desenho do estudo aqui, um grupo de dupla antiagregação, um grupo de antiagregante simples, um grupo de estatina em alta dose precoce, e um grupo de estatina em alta dose mais tardia, né? Foi feito 21 dias depois do início dos sintomas. O desfecho primário para a dupla antiagregação foi positivo, né? Houve menos eventos com clopidogrel e aspirina do que com AS, né? Do que só com AS. E esse é um resultado que confirma os resultados do POINT, do CHANCE, e realmente a grande maioria dos pacientes aqui eram pacientes com AVC minor, que é com déficits pequenos, né?
E o desfecho de hemorragia foi um pouco mais frequente no grupo de dupla de agregação do que no grupo aspirina, mas essa diferença é principalmente depois dos 30 dias, né? Então, isso está bem de acordo com os guidelines atuais, onde é recomendável você usar a dupla antiagregação nos primeiros 30 dias e depois você suspende e deixa um só, que é suficiente para evitar recorrência nessa fase mais hiperaguda, né? Em relação à estatina, o desfecho primário, que foi a redução do número de eventos, não foi diferente nos dois grupos, usar ou não estatina, mas teve um resultado bem interessante, que foi o desfecho funcional, e esse foi diferente nos dois grupos. Se a gente olhar aqui, a frequência de paciente ranking 0 e 1 é maior quando você usa estatina em alta dose de imediato versus o uso tardio, né? A gente pode olhar aqui desculpa, eu não tenho aqui o p-valor, aqui tá mostrado aqui, é 0,84 com p-valor de 0,04, do grupo de estatina imediata versus a estatina sendo iniciada tardiamente, né? E esse daqui é o desfecho combinado, né? Então, quando você associa a estatina em alta dose com o grupo clopidogrel e aspirina, não há um acréscimo, uma interação significativa, que o P foi 0,33, do uso de estatina em alta dose, quando você está avaliando o desfecho de hemorragia, tá? Esse grupo que está aqui com a taxa maior de hemorragia é o grupo de dupla antiagregação, né? O acréscimo da estatina com dupla antiagregação não teve um aumento significativo do efeito de gerar hemorragia quando você compara somente a dupla antiagregação sem a estatina em alta dose. Então, em conclusão, esse estudo aqui ele mostrou que o tratamento intensivo com clopidogrel mais aspirina, então com dupla antiagregação comparado com aspirina, reduziu em 21%, né, a taxa de AVC recorrente, mas esse não é um resultado novo, né, é só confirmatório. A estatina tem um benefício funcional, e esse aqui é sim um resultado novo. Muito provavelmente não vai mudar a nossa conduta, vai só reforçar uma conduta que a gente já faz há vários anos, desde a publicação do Sparkle, que é usar a estatina em alta dose, a atorvastatina de 80, junto com dupla antiagregação em pacientes que têm AVC pequeno, né, com volume pequeno. Pronto, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se tiver alguma pergunta, a gente pode responder. Algum comentário, alguma pergunta? Tá, então eu vou agradecer a presença de todos, eu vou parar a gravação, né? Porque se alguém não estiver perguntando por vergonha de aparecer aqui,